Agradeço a você que começa a assistir mais um vídeo. Esse tem como tema como é a passagem do tempo no plano espiritual. Agradeço a você que assiste os vídeos, que deixa comentários, compartilha os vídeos, se inscreve em meu canal também no YouTube. Fico muito grato por isso. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Refletir sobre o tempo no plano espiritual é tentar entender esse tempo com base no tempo em que vivemos aqui, no plano material. Esse meu vídeo, por exemplo, tem um tempo de começar e um tempo de terminar. Geralmente é na faixa de 12 minutos, porque eu sou um espírito que estou encarnado, então o tempo para mim é contado através do próprio relógio mesmo. O tempo é diferente em cada plano, ele não se passa da mesma forma. Nós temos o tempo material, temos o tempo espiritual e temos o tempo da eternidade. O tempo é de Deus e nele está todo o universo e tudo que existe, na forma material e espiritual. E acima de tudo está Deus. Deus é Pai e é a inteligência suprema, causa primária de todas essas coisas. A humanidade está sempre preocupada com o tempo material, com o que comer, o que fazer amanhã, mas na verdade esquece que é necessário preocupar-se com a evolução espiritual e a vida imortal que nós temos como espíritos, ligados a Deus, claro. Mas o que significa a palavra tempo em nosso dicionário terreno? Esta é uma pergunta a se fazer. Será que o tempo espiritual, ou seja, no plano espiritual, ele passa da mesma forma? No dicionário nós encontramos os seguintes esclarecimentos. Tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos. É o tempo. Estamos no século 21 da era cristã. A palavra tempo, ela pode ter vários significados, todos eles diferentes, dependendo do contexto em que é empregado. A expressão "a tempo" significa que o fato está acontecendo no momento oportuno, na ocasião certa. Em um dicionário, o tempo significa a sucessão de séculos, anos, dias, horas, minutos, segundos, que envolve a noção do presente, do passado e do futuro, ou um meio contínuo no qual os acontecimentos parecem suceder-se em momentos irreversíveis. Muitas das nossas descobertas das ciências nós temos que quantificar, como o caso da rotação e da translação do planeta Terra, que determina os dias, os anos e os meses também. Determina os dias, os meses e os anos. E as horas, naturalmente, que estão incluídas nisso aí. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos faz refletir em suas obras básicas e nos esclarece que há muitas moradas na casa do nosso Pai, repetindo o ensinamento de Jesus. Jesus nos disse isso: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Existindo, portanto, segundo o nosso entendimento como espíritas, vários mundos e uma diversidade de tempo, e que diante da eternidade não há limites. Aliás, a existência de mundos já foram descobertos pela ciência terrestre. Nenhum ainda foi descoberto habitantes, como nós temos aqui. Mas certamente a razão nos leva a crer que nenhum deles estão vazios, porque Deus não iria criar algo que não fosse de utilidade. Mas não é esse o assunto do nosso vídeo aqui. Mas as muitas moradas que Jesus se refere são diferentes entre si, porque nós, muito embora todos filhos de Deus, nós somos individualidades, portanto diferentes uns dos outros. No plano espiritual, o tempo corre diferente do tempo terreno. Tudo está relacionado à nossa forma de pensar e de lidar com o acontecimento, pois a nossa mente nos liberta ou nos aprisiona em relação ao tempo, havendo assim uma dupla noção do tempo. Medindo o tempo e colecionando milhas com cálculos terrenos, não conseguimos mensurar o tempo e o espaço de uma eternidade, ou de um universo que é infinito,
O universo é infinito. Se você sair daqui, do planeta Terra, em uma espaçonave, em uma direção, você não vai voltar jamais para o planeta Terra, porque o mundo não tem fim, o universo não tem fim. O nosso conceito de tempo seria um ponto na imensidão. Ele ainda nos leva a conjecturar sobre esse tempo que está além desta vida na Terra. A vida como espíritos, pois nós temos séculos e séculos de vida como espíritos e vivenciamos diversas reencarnações. Allan Kardec diz que o tempo, em nossa visão humana, é uma medida relativa, não havendo começo e nem fim. Vivemos em um eterno presente. Interessante isso, é verdade. Muito embora eu esteja vivendo o hoje, mas o amanhã vai ser bem parecido com o hoje, como foi o ontem também. Apenas eu, como espírito encarnado, sinto que o meu corpo físico se modifica. Ele vai se desgastando com o passar do tempo. Uma construção ativa é de uma necessidade de nos tornarmos seres melhores hoje. Podemos concluir que o tempo material é diferente do tempo espiritual, diante da eternidade, não tendo começo e nem fim, considerando a imortalidade do espírito, que somos nós. O único início à nossa criação por nosso Pai. Então, nós fomos criados por Deus imortais. E a partir do momento em que fomos criados por Deus, nós nos tornamos também espíritos que viveremos eternamente. Deus existe de todo sempre. Deus existe de todo sempre e vai existir para todo sempre também. Nós fomos criados em um tempo por Deus e viveremos para sempre também. Essa é a grande diferença. No Livro dos Espíritos, na questão 42, Allan Kardec afirma que nada pode assegurar sobre a duração do tempo da formação do mundo, porque só o Criador, ou seja, Deus, o sabe, e bem incerto seria que a gente pretendesse sabê-lo, ou conhecer em números quanto tempo durou a formação do planeta Terra. Nós entendemos, através da ciência, que o planeta tem aproximadamente 4 bilhões de anos, mas quando ele começou a ser formado, não sabemos. Em uma outra questão, na questão 240, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos esclarece que quando espíritos desencarnados, não há uma visão de datas e épocas, como vemos quando habitantes do planeta Terra encarnados. Os espíritos vivem fora do nosso tempo, como o compreendemos. O tempo no mundo espiritual é diferente do tempo terreno, e no mundo espiritual ele para de existir. O tempo não muda. Por isso que nós observamos em reuniões mediúnicas que alguns espíritos, ainda em desequilíbrio, vêm cobrar algo de um espírito que está encarnado, algo que ocorreu segundo a nossa visão de encarnados, há 500 anos atrás. Mas para ele, espírito que está no mundo espiritual, aquilo aconteceu agora. Por isso que no mundo espiritual não há passagem do tempo. Os séculos na Terra são tão longos aos nossos olhos, mas no mundo espiritual não se conta para quem se vive na eternidade. Lembrando que nós fomos criados um dia por Deus, mas nós vamos viver eternamente. Com base nestes esclarecimentos, constatamos que o tempo no mundo espiritual é muito diferente do nosso. A duração do tempo pouco importa para uma vida na chamada eternidade. Eternidade essa que vai ser feita sempre de trabalho. Não ficaremos no mundo espiritual sem trabalho. Não podemos mensurar o tempo nos diferentes mundos. É relativo o tempo para cada mundo e evolução do espírito. Ou seja, nós, com esse corpo físico que temos, não vamos morar na Lua. Não vamos morar em Marte, ou em Vênus, ou em Júpiter, com esse corpo. Porque lá existe uma outra atmosfera, um outro tempo. Podemos ir para lá, viver lá, mas levando a vida que temos aqui, ou seja, o oxigênio que temos aqui e os alimentos que temos aqui. Senão não conseguiremos, com o corpo físico, habitar planetas assim. O mundo espiritual
é a eternidade divina. Nossa compreensão do tempo está presa às coisas materiais. Mas devemos nos esclarecer e compreender que o tempo espiritual está ligado a um tempo de eternidade. Por isso que não é mensurado. Por isso que para o espírito que vem e se comunica no centro espírita, para ele, aquele acontecimento que ele está cobrando de alguém, aconteceu agora. Ele não observou o que passou, como eu repeti agora há pouco, 400, 500, 1000 anos. E devemos continuar rumo à perfeição enquanto seres espirituais. Na Terra estamos passando apenas uma vida transitória. Isso ocorrerá enquanto tivermos fluido vital, animando o corpo físico material, pois o espírito é imortal, o corpo físico não, é material, ele é mortal. Devemos, portanto, utilizar cada momento para a nossa evolução espiritual, e à medida que evoluímos espiritualmente, teremos uma melhor compreensão desse grandioso universo. Somos espíritos encarnados na Terra, mas somos espíritos imortais, vivendo nossa eternidade, vivendo a nossa eternidade encarnados nesse momento. Mas depois da morte do corpo físico, a gente voltará a ser um espírito sem o corpo físico e nos prepararemos para uma outra reencarnação. Mas, repetindo e concluindo, a passagem do tempo no plano espiritual é diferente daqui. Nós não observamos essa passagem do tempo, não equalizamos ela, como a gente faz aqui enquanto está encarnado, Eu fico olhando aqui o tempo do vídeo que eu estou gravando, Já se aproxima de quase 12 minutos. Eu sei que eu tenho que parar, porque passou o tempo já, porque eu estou encarnado. Mas no plano espiritual não tem essa contagem de tempo. Mas ninguém fica sem fazer nada. Todo espírito que está no mundo espiritual usa o tempo que ele tem, que está disponível a ele, para trabalhar, para crescer, para evoluir. Agradeço a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe o vídeo. Se puder, se inscreva em meu canal do YouTube. Muito obrigado. Desejo que você fique bem, que você fique em paz e que use muito bem o tempo que Deus está lhe oferecendo.